Anti-Düring. Friedrich Engels. Parte 2. Economia política. Capítulo 3. Teoria da violência. Continuação. Vamos analisar, entretanto, um pouco mais de perto essa onipotente violência do Sr. Düring. Robinson escraviza sexta-feira com a espada na mão. Sim, mas onde arranjou essa espada? Que se saiba, até hoje, as espadas não brotam como árvores, de nenhum lugar da Terra, nem mesmo nas ilhas imaginárias onde vivem os Robinsons. O Sr. Düring não acha oportuno responder a esta pergunta. Ora, se Robinson pode armar-se de uma espada sem nos dizer de onde atirou, nada nos impede de supor que, uma bela manhã, o nosso sexta-feira aparecerá empunhando um revólver carregado, e então toda a relação da violência estará virada pelo avesso. Sexta-feira se imporá e Robinson terá de trabalhar para ele. Pedimos ao leitor que nos perdoe por insistirmos tanto na história de Robinson e sexta-feira, mais apropriada para a recreação de crianças do que para elucubrações científicas, mas que havemos de fazer? Não temos outro remédio senão aplicar conscientemente os métodos axiomáticos do Sr. Düring, e não temos culpa de que se limite este pesquisador a um terreno de mera puerilidade. O revólver triunfará da espada, e até a criatura mais cheia de axiomas terá de reconhecer que, neste caso, a violência não é um mero ato de vontade, pressupondo, pelo contrário, condições prévias bastante reais para o seu exercício, a saber, instrumentos, entre os quais o mais perfeito esmaga o mais imperfeito. Estes instrumentos que não brotam do solo por si sós tiveram de ser produzidos, o que equivale a dizer que o produtor dos mais perfeitos instrumentos de violência, que são as armas, triunfa sobre o produtor dos mais imperfeitos. Daí, temos de reconhecer, em resumo, que a vitória da violência se reduz à produção de armas, e que esta, por sua vez, se reduz à produção em geral e, portanto, ao poderio econômico, à situação econômica, aos meios materiais colocados à disposição da vontade de violência. Que vem a ser atualmente a violência? São os exércitos e os navios de guerra, e ambos custam, como já tivemos ocasião de aprender por dolorosa experiência, um montão de dinheiro. Mas, que saibamos, a violência não é capaz de criar dinheiro. A única coisa que sabe é arrebatar o que já foi criado, o que também de pouco nos servirá, como já o sabemos pela pungente experiência dos famosos 5.000 milhões da França. Em última análise, é sempre a produção econômica que subministra a quantidade necessária de dinheiro. Voltamos a nos encontrar aqui com a ideia de que a violência está condicionada pela situação econômica, da qual ela deve receber os meios necessários para se equipar com instrumentos, bem como para conservá-los. E não termina aqui a nossa história. Nada pode depender tanto dos fatores econômicos como o exército e a marinha. O armamento, a composição, a tática e a estratégia dependem, antes de tudo, do grau de produção imperante e do sistema de comunicações. Não foram as criações livres da inteligência, de chefes geniais, que revolucionaram a estratégia militar, mas a invenção de armas mais perfeitas e as mudanças sofridas pelo material humano. O máximo que um estrategista genial pode fazer é adaptar os métodos de luta às novas armas e aos novos lutadores. No começo do século XIV, a invenção da pólvora passou dos árabes para os europeus ocidentais, revolucionando desse modo, como sabe aliás qualquer menino de escola, todos os métodos de guerra. E a adoção das armas de fogo não somente revolucionou os métodos de guerra, como também as instituições políticas de poderio e de dominação. Para conseguir pólvora e armas de fogo, fazia falta indústria e dinheiro, e estes dois elementos estavam nas mãos da burguesia das cidades. As armas de fogo foram, por isso, desde o primeiro momento, manejadas pelas cidades e pela monarquia em ascensão, que nela se apoiava para lutar contra a nobreza feudal. As muralhas de pedra das fortalezas feudais, até então inexpugnáveis, renderam-se frente aos canhões dos burgueses e as balas dos mosquetes da burguesia transpassaram as armaduras dos cavaleiros. Ao se desbarar a cavalaria da nobreza com suas armaduras, se desmancha também a hegemonia da classe nobre. O desenvolvimento da burguesia fez com que passassem para o primeiro plano, como armas decisivas da guerra, a infantaria e a artilharia. Esta, por sua vez, forçou a criação de uma nova seção dentro da indústria de guerra, até então desconhecida,
a da engenharia militar. As armas de fogo desenvolveram-se com grande lentidão. Os canhões continuavam pesados. Os mosquetes não perdiam sua forma tosca, apesar de muitos inventos que o modificaram em detalhes. Foi preciso que se passassem 300 anos até que fosse inventado um fuzil que pudesse ser utilizado por toda a infantaria. Até os começos do século XVIII, o fuzil de espoleta, armado de baioneta, não eliminou definitivamente a lança como arma de infantaria. As antigas tropas pedestres eram formadas pelos elementos mais vis da sociedade, que eram sujeitos a uma rigorosa instrução, mas não representavam nenhuma segurança e só conseguiam manter-se disciplinados à custa de pancada. Eram soldados mercenários, recrutados pelos príncipes, não poucas vezes à força, entre os prisioneiros de guerra inimigos, e a única forma de luta na qual podiam estes soldados utilizar o novo fuzil era a tática de linha, que alcançou a sua máxima perfeição sob o comando de Frederico II. Esta tática consistia em formar toda a infantaria do exército num grande quadrado de 3 filas, capaz de se mover somente em bloco na ordem de batalha. O que no máximo se permitia era que uma das 2 alas avançasse ou recuasse um pouco. Toda essa massa disforme e lerda não só podia movimentar ordenadamente a não ser num terreno completamente plano, e mesmo assim, com grande lentidão de movimentos, à razão de 75 passos por minuto. Não se podia pensar em mudar a ordem de batalha durante o combate, e uma vez que entrava em fogo a infantaria, a vitória ou a derrota podiam ser decididas de golpe, rapidamente. Contra estas linhas desmanteladas e tontas, se levantaram, na Guerra da Independência norte-americana, as guerrilhas dos rebeldes, que, embora sem estar instruídos, disparavam com muito mais pontaria com as suas carabinas, e além disso, como lutavam por seus próprios interesses, não se precisava temer que desertassem, como costuma acontecer com as tropas mercenárias. E estas guerrilhas não davam aos ingleses a satisfação de enfrentá-los em linha regular de combate, nem a campo aberto, operando, pelo contrário, em grupos soltos, manobrando com muita rapidez e sob a proteção dos bosques. A linha, tornada impotente, teve de sucumbir frente a um inimigo invisível e inatacável, e surgiu a tática dos atiradores, uma tática nova, fruto de um novo material humano. A obra iniciada pela Revolução Americana foi levada a termo, ainda no terreno militar, pela Revolução Francesa. Frente aos treinados exércitos mercenários da coalizão, a França podia apenas levantar as suas massas, trazidas de toda a nação, numerosas mas pouco bem instruídas. Com estas massas tratava-se de proteger Paris, isto é, de defender uma determinada zona, e nestas condições não podiam os combates abertos de massa garantir sozinhos o triunfo. Para tal resultado, não bastava também a tática de guerrilhas. Era preciso inventar uma forma nova para empregar as massas, e esta forma foi a coluna. A marcha em coluna e a sua disposição de combate permitiam ainda a tropas pouco treinadas que se deslocassem bastante ordenadamente e com certa rapidez de movimentos, à razão de 100 passos e até mais por minuto. Permitiam que se rompessem as rígidas formas das velhas linhas, lutando-se em qualquer terreno, mesmo quando desfavorável para as linhas, que se agrupassem as tropas do modo mais conveniente para cada caso, podendo-se barrar, cortar o caminho e fatigar as linhas inimigas, combinando a ação regular com a ação das guerrilhas dispersas e distraindo o inimigo até que chegasse o momento de se lançar sobre ele e de se romper à sua frente com as massas de reserva. Este novo método de luta, baseado na ação combinada de guerrilhas e colunas e no agrupamento do exército em divisões e corpos de exército independentes, integrados por todas as armas, método de luta que Napoleão utilizou e desenvolveu perfeitamente em seu aspecto estratégico e tático, surgiu, como vimos, imposto pela necessidade, precisamente na ocasião em que se transformava o material humano militar, com a Revolução Francesa. Mas também pressupunha 2 condições técnicas muito importantes. A primeira era a invenção de Griboval de carretas mais leves para os canhões de campanha, de modo a permitir a estes deslocar-se rapidamente. A segunda, o arqueamento das escopetas de caça, que até então vinha sendo aplicado apenas no sentido de alargar o diâmetro dos canhões, quando aplicado à culatra dos fuzis,
e permitir que se apontasse a um homem isolado, sem se disparar ao acaso. Este invento foi implantado na França em 1767, e podemos dizer que sem ele não teria sido possível equipar eficientemente os atiradores. O sistema revolucionário, que consistia em armar o povo, foi logo substituído pelo recrutamento obrigatório, trocado pelo resgate em dinheiro no caso dos ricos, e adotado pela maioria dos grandes estados do continente. A Prússia foi o único país que pretendeu estender aos quadros da reserva, em grandes proporções, a força militar do povo. E foi, além disso, o primeiro estado a adotar em toda a sua infantaria a novíssima arma, o fuzil carregado pela culatra, depois de ter usado por pouco tempo o fuzil de carga dianteira, aperfeiçoado e adaptado para a guerra, entre 1830 e 1860. Tais foram as duas inovações a que se deveram os triunfos prussianos de 1866. Na Guerra Franco-Prussiana, enfrentaram-se pela primeira vez dois exércitos equipados com fuzis carregados pela culatra, ambos instruídos em essência nas formações táticas que já eram utilizadas no tempo do velho fuzil de espoleta. Nada mais os diferenciava, a não ser que os prussianos, adotando a coluna de companhia, se esforçavam por criar uma forma de luta mais adequada ao novo armamento. Quando, porém, em 18 de agosto, perto de Saint-Privat, a guarda prussiana quis tomar a sério a ordem de batalha de sua coluna de companhia, os 5 regimentos mais empenhados na ação perderam, em 2 horas, mais da terça parte de seus efetivos, 178 oficiais e 5.114 homens. A partir deste momento, a coluna de companhia foi condenada a desaparecer como forma de luta, da mesma maneira que a coluna de batalhão e a linha. Abandonou-se toda e qualquer intenção de continuar expondo ao fogo dos fuzis inimigos formações cerradas, e a partir dessa época, os alemães passaram a guerrear somente em densas guerrilhas, naqueles mesmos enxames de tropas em que a coluna se abria, dispersando-se por si mesma, geralmente sob a chuva das balas inimigas, tática que o comando combatia como sendo contrária aos regulamentos. Uma outra inovação foi a adoção do passo rápido de marcha sob o alcance do fogo inimigo, como sendo a única forma de movimento. Novamente, o soldado voltava a se mostrar mais inteligente que o oficial, descobrindo instintivamente a única forma de luta que, desde então, pôde vingar, sob o fogo do fuzil carregado pela culatra, e impondo-a triunfalmente, apesar de todas as resistências do comando. A Guerra Franco-Prussiana representa na história militar um ponto de transição que ultrapassa em importância a todos os precedentes. Em primeiro lugar, as armas adquirem um tal grau de aperfeiçoamento que nenhum progresso é já possível capaz de revolucionar este setor. Quando já se dispõe de canhões capazes de alvejar um batalhão tão logo seja divisado a olho nu à distância, e fuzis que permitem fazer o mesmo tendo como objetivo um homem isolado e nos quais se demora menos tempo em carregar que em fazer a pontaria, todos os progressos que possam ainda ser feitos nas artes da guerra são de menor importância. Neste aspecto, podemos dizer que a era do progresso está mais ou menos terminada, pelo menos em sua parte essencial. Em segundo lugar, a guerra obrigou a todos os grandes estados do continente a implantar o sistema rigoroso da reserva do tipo prussiano, com isso trazendo para os seus ombros uma carga militar que os levará à ruína dentro de poucos anos. Os exércitos se converteram na principal finalidade dos estados, como um fim em si mesmos. Os povos existem hoje só para fornecer soldados e para sustentá-los. O militarismo domina e devora a Europa. Mas este militarismo traz já em seu seio o germe de sua própria ruína. A concorrência desenfreada entre os estados os obriga a inverter cada vez mais dinheiro em tropas, em navios de guerra, em canhões, etc., acelerando desse modo e cada vez mais a bancarrota financeira. Por outro lado, o serviço militar vai generalizando-se cada vez mais, e com isso não faz mais que familiarizar com o emprego das armas todo o povo,
ou seja, tornando-o capaz, mesmo contra a sua vontade, de impor num determinado momento a sua vontade à camarilha militar governante, e chegará tanto mais depressa este momento, quanto mais depressa a massa do povo, os operários urbanos e rurais e os camponeses tenham uma vontade. Chegado este momento, os exércitos dos príncipes se converterão em exércitos do povo, a máquina se negará a continuar funcionando e o militarismo perecerá, engolido pela dialética de seu próprio desenvolvimento. E o que não pôde conseguir a democracia burguesa de 1848, precisamente porque era burguesa e não proletária, infundir às massas trabalhadoras uma vontade ajustada à sua situação de classe, conseguirá o socialismo, infalivelmente. E pelo fato de consegui-lo, matará em suas raízes o militarismo e os exércitos permanentes. Eis algumas lições que se podem extrair de nossa história da moderna infantaria. Uma outra lição, que nos faz voltar ao Sr. Derenck, é que toda a organização e todos os métodos de luta dos exércitos, e, portanto, os triunfos e as derrotas, dependem das condições materiais, ou mais concretamente, das condições econômicas, do material humano e do material armamento, ou melhor, da qualidade e da quantidade da população e da técnica. Somente um povo de caçadores como o americano poderia de novo pôr em prática a tática dos atiradores. E os americanos não eram caçadores por capricho, mas por causas puramente econômicas, exatamente da mesma forma porque hoje, por causas também puramente econômicas, esses mesmos Yankees, pelo menos aqueles que vivem nos estados mais antigos, se converteram em lavradores, industriais, navegantes e comerciantes que já não se dedicam à caça no desbravamento das selvas virgens, mas que, em troca, sabem como ninguém se mover com desenvoltura no campo da especulação, no qual aplicaram também a sua tática de massas. Só uma revolução como a francesa, que emancipou economicamente o burguês e, sobretudo, o lavrador, poderia ter descoberto os exércitos de massa, e com eles as formas variáveis de deslocamento no terreno contra as quais se esboroavam as antigas linhas, que por sua rigidez eram a imagem militar do absolutismo, na defesa do qual estavam sempre a batalhar. Já verificamos, seguindo passo a passo a evolução, como os progressos da técnica, enquanto se faziam aplicáveis ou se aplicavam à prática militar, provocavam e impunham quase que pela violência imediatamente uma série de modificações, às vezes radicais, nos métodos de luta, modificações que, com frequência, se realizavam contra as determinações do comando. Até que ponto a tática da guerra depende atualmente do estado da produção e dos meios de comunicação do país que o exército tem em sua retaguarda, é coisa que qualquer suboficial, por pouco instruído, poderá explicar ao Sr. Derenck. Em resumo, em todas as partes e em todos os tempos, são uma série de condições econômicas e de recursos materiais que fazem com que a força triunfe, pois, sem essas condições, ela deixaria de ser força e quem pretendesse reformar a arte da guerra, do ponto de vista contrário, baseando-se nos princípios do Sr. Derenck, não ganharia mais que umas surras como recompensa. Passando dos exércitos de terra à marinha, veremos que somente os últimos 20 anos constituem uma verdadeira revolução neste aspecto da guerra. A unidade de combate da Guerra da Crimeia era ainda o barco de madeira, com as suas 2 ou 3 cobertas e seus 60 a 100 canhões, movido quase sempre a velas, embora auxiliado por uma pequena máquina a vapor. Seus canhões, quase todos, pesavam 50 quintais, as balas 32 libras e um ou outro 95 quintais e 68 libras, respectivamente. Até o fim da citada guerra, surgiram as baterias flutuantes, blindadas de ferro, monstros pesados e quase imóveis, inexpugnáveis para a artilharia daquela época. A couraça de ferro não tardou a aplicar-se também aos navios de guerra. A princípio, era uma camada muito delgada. 4 polegadas de espessura já se considerava uma blindagem pesadíssima, mas os progressos da artilharia alcançaram e ultrapassaram esta defesa. Para cada nova espessura da blindagem, era inventado um novo canhão, sempre mais pesado, que a perfurava com maior facilidade. Chegamos assim às espessuras de couraças de 10, 14 e 24 polegadas. A Itália se dispõe a construir um barco encouraçado com chapas de 3 pés de espessura, de um lado e de outro, aos canhões de 25,
35, 80 e até 100 toneladas, 20 quintais de peso, capazes de lançar a distâncias antes inconcebíveis cargas de 300, 400, 1.700 e até 2.000 libras. O barco de guerra de hoje é um vapor gigantesco com chapa torneada, de 8 ou 9 mil toneladas de calado e 6 a 8 mil cavalos de força, com torres giracórias e 4 ou máximo 6 canhões pesados, e uma proa terminada em arite por debaixo da linha de flutuação para pôr a pique os barcos inimigos. É todo ele uma máquina gigantesca, na qual a força de vapor não somente permite um deslocamento muito mais rápido, como também toda uma série de movimentos antes desconhecidos, tais como a direção do navio da ponte do comando, o manejo do leme, a rotação das torres, a direção e o carregamento dos canhões, a sucção da água, o arriar e içar dos botes, operação que se realiza também às vezes a vapor, etc. É o duelo entre a blindagem dos navios e o alcance dos canhões, está muito longe de terminar, a ponto de que, geralmente, quando sai um navio dos estaleiros, já é antiquado e não mais corresponde às exigências que presidiram a sua construção. Os modernos navios de guerra não só são um produto, como são também uma amostra da moderna grande indústria. São todos eles fábricas flutuantes, embora destinadas em geral a criar, em primeiro lugar, os meios de dissipar dinheiro. O país onde está mais desenvolvida a grande indústria tem quase o monopólio de construção de navios de guerra. Todos os barcos encouraçados turcos, quase todos os russos e a maioria dos alemães foram construídos na Inglaterra. As chapas blindadas de alguma eficácia quase que só são fabricadas em Sheffield. Das 3 fábricas de fundição da Europa, montadas em condições de fornecer canhões mais pesados, 2 correspondem à Inglaterra, Woolwich e Elswick, e a terceira à Alemanha, Krupp. Nada melhor que isto para demonstrar como a força política imediata, que de acordo com o Sr. Düring é a causa decisiva da situação econômica, se encontra, muito pelo contrário, subordinada completamente a esta. Não é preciso mais que observar que não só a criação, como também o manejo do instrumento de força no mar, o navio de guerra, se converteu em um ramo da grande indústria moderna. Ninguém ficará tão desesperado com esta nova situação como a própria violência, isto é, o Estado, que chega à conclusão de que um navio lhe custa hoje tanto quanto antes uma pequena esquadra, tendo por fim que se resignar com o fato de que estes navios caríssimos sejam logo considerados obsoletos, perdendo, portanto, seu valor antes de fazer-se ao mar. O Estado certamente lamenta, tão amargamente como o Sr. Düring, que nos navios de guerra de hoje desempenhe papel muito mais importante o representante da situação econômica, o engenheiro, do que o desempenhado pelo representante da violência imediata, ou seja, o capitão. De nosso lado, não temos por que nos indignar com o fato de que, no duelo que está se desenrolando entre as placas blindadas e os canhões, o navio vai aperfeiçoando-se até que termine por atingir uma perfeição tal que se torne definitivamente inexequível e inútil para a guerra. Longe de tal coisa, devemos nos alegrar ao comprovar que este duelo também se ajusta no caso da guerra marítima às leis dialéticas internas da dinâmica, por força das quais o militarismo, como qualquer outra manifestação histórica, perecerá devido às consequências de seu próprio desenvolvimento. Fica novamente patenteado com clareza meridiana que não é absolutamente na força imediata, nem no poder econômico indireto que se deve procurar o primordial. Onde está precisamente o primordial da própria força? Como já tivemos oportunidade de ver, está no poder econômico, na possibilidade de dispor dos recursos da grande indústria. A força política no mar, que tem sua base e seus alicerces nos navios de guerra, longe de ser uma força imediata, é uma força resultante, pura e exclusivamente da mediação do poder econômico, graças ao desenvolvimento da metalurgia e à existência de técnicos hábeis e abundantes minas de carvão. Mas para que perder tempo com todas estas demonstrações? Que na próxima guerra marítima se entregue o alto comando ao Sr. Düring e veremos como ele destruirá todas as frotas de encouraçados escravizadas pela situação econômica sem utilizar torpedos ou outras armas do mesmo gênero, mas sim apelando para a sua força imediata.